Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos na semana do pastoreio de crianças e esse é o 9º podcast. Já estamos na reta final aí da nossa semana e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o pastoreio criativo. Nós estamos aí a semana toda falando sobre os desafios do pastoreio, sobre o que é pastorear crianças, sobre o ministério relacional que é o pastoreio, sobre o pastoreio integral, onde a gente tem que ter um olhar especial para as crianças com relação ao seu corpo, alma e seu espírito, né? Porque a criança é um ser também tricotômico. E mediante a esses desafios de pastorear e essas estratégias de pastorear, essa visão, né, se alargando com relação ao pastoreio na infância, queria dar algumas estratégias que você pode estar usando para pastorear as crianças. Lembrando que essas ideias estão num livro Manual do Pastoreio de Crianças que eu escrevi junto com a minha amiga Caroline Vargas. Então, quando que a gente pode pastorear as crianças de um modo criativo, né? Lembrando que a todo momento uma oportunidade de se relacionar e pastorear a criança, porque o ministério pastoral é um ministério relacional. Então, por exemplo, quando pastorear? Exatamente quais as estratégias criativas que a gente pode estar usando nesse momento de pastoreio com as crianças. À espera do nascimento, né? Quando a mamãe está grávida, quando a família, né, está aguardando o neném, é muito importante que o pastor de crianças esteja presente ali nessa gestação, ensinando os pais a ministrar a criança desde o ventre. Talvez o pastor de crianças, o Ministério Infantil da igreja local pode estar proporcionando um curso para pais, palestras, talvez aulas de chantala, atividades, né, para berçário, bebeteca, não sei qual a nomenclatura que você dá, mas é importante que desde o nascimento você acompanhe toda essa gestação com as crianças e ajudar, né? Como igreja, a gente deve orientar os pais quanto ao papel deles como representantes de Deus e do Espírito Santo aqui na Terra, né? Então é importante você fazer um culto do bebê, ou você fazer visita à casa quando o bebê nascer, quando ele nascer. Então, a visita pastoral ela é esperada pela família, né? Com grande expectativa. Então, quando chegar um bebezinho novo na sua igreja, é legal você ir lá fazer uma visita, você fazer uma oração, você ministrar as armaduras espirituais, você fazer um culto do bebê na casa da criança. E quando chegar o momento da apresentação lá na igreja, é muito importante que a presença da liderança do Ministério com Crianças, você, né, como representante de Deus ali, uma representação pastoral, né? Afinal de contas, quando a mãe entrega a criança no Ministério Infantil, ela está dando a você também autoridade espiritual sobre a vida daquela criança. Então é importante a sua presença ali e seria muito legal, né? A criança sendo apresentada à igreja, a mãe, os pais ali dizendo para a igreja, afirmando que que irão caminhar com as crianças no caminho que devem andar, com o filho, e você ali como representante também do Ministério de Educação Infantil da igreja está recebendo essa criança, incluindo ela no Ministério Infantil. Durante o culto também, né, é importante a gente estar pastoreando as crianças na questão do alimento espiritual, do tratar, né, e esse despertar desse olhar, ele tem que ser de forma contínua, né? No aniversário das crianças também é legal você telefonar, você mandar mensagem. Tem um projeto que inclusive está no Mala de 10, chamado Clube dos 10, que é um projeto, a gente divide as crianças em grupo e cada um líder, né, que é um tio, um ministro de criança, ele é responsável por um número de crianças, onde ele vai ter o controle da criança que está vindo à igreja, a criança que faz aniversário. Então, ali te explica detalhadamente como que funciona e é uma maneira, né? Se sua igreja é uma igreja grande, que tem muitas crianças, é uma estratégia bem legal aí para você ter o controle, porque às vezes cresce muito o número de crianças e acaba que o pastor de criança acaba perdendo um pouco de controle desse relacionamento, né? Diretamente com as crianças, então é importante a gente dividir esses grupos, né? Na escola também, então, se a sua igreja tem a visão pastoral, se você trabalha com a igreja da criança, a gente, como igreja da criança, a gente pode ajudar as crianças dando um apoio escolar, reforço escolar, e isso é legal. Então, e nos momentos difíceis das crianças, né? A chegada de um irmão mais novo, que é um momento muito propício, né? Talvez é uma oportunidade, às vezes, que um amigo imaginário se aproxima, porque a criança, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes se sente, não é desprezada, mas ela acha que a família está amando mais o irmão que está chegando. Então, assim, é muito importante o pastor de crianças ter essa sensibilidade de olhar para a criança.
alguém da família morreu, a criança mudou de casa, mudou de cidade, separação dos pais, talvez uma oração não respondida, uma criança que se sente inferiorizada, ou ela sente medo. Uma criança que sofreu abuso sexual ou sofre abuso verbal, crianças que foram adotadas, todos esses momentos, ele é importante o pastor de criança estar presente. Por isso que a gente fala muito sobre a importância do aconselhamento bíblico infantil, do método Carolita. É um método que a gente usa na nossa igreja, na igreja da criança. Então, ele te ajuda a ter estratégias para você aconselhar essa criança. Então, você, enquanto pastor de criança, você precisa ter esse olhar para a criança, esse olhar tridimensional, né, de todas as áreas da criança, e ter essa sensibilidade de ouvir, de falar e de olhar uma criança. Afinal de contas, uma criança hoje que está no rebanho, um cordeiro, né? Se a gente não cuidar dessa criança, ela jamais se tornará uma ovelha. Então, você, enquanto pastor de crianças, você, enquanto responsável por esse aprisco tão precioso, que é o aprisco infantil, que você possa fazer com excelência, ter sensibilidade, ser audível à voz do Senhor e preparar estratégias criativas de qualidade, com excelência, eficaz e com intencionalidade para pastorear o coração de uma criança. Deus abençoe e até o próximo podcast, se Deus quiser.